Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns dos documentos fiscais mais comuns aqui no Brasil. Sabe aqueles formulários como o DARF, DAS ou até o informe de imposto de renda, que às vezes parecem um bicho de sete cabeças? Pois é, essa análise aqui vai ajudar a clarear tudo isso. E aí, quem nunca se sentiu meio perdido olhando para um formulário desse, cheio de campos, códigos e siglas? A sensação é super comum, mas o conhecimento para decifrar tudo isso está mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Bom, nesta primeira parte, a nossa missão é transformar essa confusão em clareza. E para isso, vamos desvendar três documentos que são chave: o DARF, o DAS e o comprovante de rendimentos do imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Vamos começar com o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Basicamente, esse é o formulário padrão para a gente pagar vários tributos para o governo federal. Pensa nele como a guia de pagamento oficial para a Receita Federal. E aqui está ele, o famoso DARF. Pode até parecer complicado à primeira vista, né? Mas cada um desses campos tem um propósito bem específico, que é garantir que o pagamento chegue direitinho onde tem que chegar. E para quem é esse formulário? Bom, ele é direcionado a contribuintes individuais, facultativos e segurados especiais. Traduzindo, isso é muito comum para profissionais autônomos ou para qualquer pessoa que precise pagar tributos, como o INSS, por conta própria, sabe? Agora, vamos aos detalhes, que é onde a mágica acontece. Olha só o campo 02, período de apuração. Isso aqui nada mais é do que o mês ou o período específico a que o imposto se refere. É super importante preencher isso certinho para o governo saber o que exatamente está sendo pago. E depois temos o campo 04, o Código da Receita. Pensa nesse número como se fosse o RG do imposto. É ele que vai dizer para o governo qual tributo está sendo pago. Se é imposto de renda, PIS, COFINS. Sem o código correto, o pagamento pode nem ser identificado. Imagina a confusão. Beleza, agora saindo do DARF, vamos falar do DAS. Esse é o documento de arrecadação do Simples Nacional. E o nome já diz tudo, ele veio para simplificar a vida de muito empreendedor por aí. Então, este aqui é o DAS. A grande sacada dele é juntar vários impostos numa guia só, paga mensalmente. Isso vale para micro e pequenas empresas que escolheram o regime do Simples Nacional. A principal vantagem do DAS é essa simplicidade. Ele combina um monte de obrigações, como o INSS patronal, o ICMS e o ISS, em uma única conta. Ou seja, mesmo que vários impostos sejam calculados, o pagamento é um só. Isso facilita demais a vida do pequeno empresário. Então, para ficar bem claro, o DARF serve para pagar tributos federais específicos e pode ser usado tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Já o DAS, não, ele é exclusivo para as empresas do Simples Nacional e junta vários impostos num pagamento só. Simples, né? Ok, a gente falou de documentos para pagar imposto. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de um documento que serve para declarar o que foi ganho, o comprovante do IRRF. Ele é fundamental para a declaração anual do imposto de renda e faz parte de um sistema maior, que formaliza a relação de trabalho, junto com o CAGED, que registra as contratações e demissões, e que é a base para benefícios como seguro-desemprego. E aqui está ele, o famoso comprovante de rendimentos, ou informe de IRRF. Pensa nele como um resumo anual que a fonte pagadora, a empresa, por exemplo, fornece. Ali tem um detalhe de tudo que foi pago durante o ano e o imposto que já foi descontado direto na fonte. Uma das partes mais importantes desse documento é a de rendimentos tributáveis. O que é isso? São todos os ganhos em cima dos quais o imposto de renda é calculado, como salários e outros pagamentos pelo trabalho. E esse documento mostra a diferença de um jeito bem claro. De um lado, os rendimentos tributáveis, tipo salário. Do outro, os rendimentos isentos, que são valores específicos que não pagam imposto, como algumas pensões ou indenizações. Entender essa diferença é crucial. Para quem está começando a carreira, este documento é a peça-chave na hora de fazer a declaração anual do imposto de renda. Guardar e entender o que ele diz é o primeiro passo para estar em dia com o leão. Chegando na nossa parte final, vamos reforçar uma ideia: o poder que a informação nos dá. Entender a lógica por trás de toda essa burocracia é o que nos dá controle sobre as nossas finanças. Então, vamos resumir os pontos principais. O DARF é a guia para pagar tributos federais específicos. O DAS é aquele boleto unificado do Simples Nacional. E o informe de rendimentos do IRF é o seu resumo anual de ganhos e impostos já pagos, essencial para fazer a declaração. Mas por que tudo isso importa tanto para quem está começando a vida profissional, afinal?
Por que gastar tempo para entender esses papéis todos? Porque compreender esses formulários é o primeiríssimo passo para gerenciar as próprias obrigações financeiras. É a base para construir um futuro profissional sólido, com mais autonomia e responsabilidade. É, na verdade, o começo da alfabetização financeira e fiscal de qualquer um. E para finalizar, é importante dizer que todo este material faz parte das pesquisas do professor contabilista Márcio Fabiano Iavorsky e está protegido pela licença Creative Commons. Conhecimento, afinal, é para ser compartilhado. Até a próxima!